Prepare-se para uma viagem fascinante, através das descobertas mais intrigantes e inesperadas nas profundezas congeladas do nosso planeta. Desde montanhas ocultas, sob quilômetros de gelo, até artefatos ancestrais perfeitamente preservados, estas histórias vão te deixar sem fôlego. Está pronto para desvendar os segredos congelados do mundo? Vamos começar. Número 1. Uma cadeia de montanhas inteira. Em 1958, uma expedição soviética descobriu uma cadeia de montanhas inteira, enterrada sob 600 metros de gelo na Antártica. A cordilheira de Gamburtsev é absolutamente enorme, estendendo-se por cerca de 1.250 quilômetros e possuindo picos com até 3.390 metros de altitude. Isso torna essa cadeia montanhosa tão grande quanto os Alpes europeus. No entanto, apesar de seu tamanho, a localização difícil de alcançar sob o gelo significa que os cientistas sabem muito pouco sobre suas características. Número 2. Ouro. Enquanto a maioria do ouro está localizada no subsolo, o derretimento das geleiras revelou novos depósitos. Durante a última era do gelo, as geleiras frequentemente transportavam rochas contendo ouro. Algumas dessas rochas douradas ficaram congeladas dentro das geleiras, e enquanto o ouro geralmente está espalhado como sedimento, ele começou a se revelar em quantidades significativas quando as geleiras derretem. À medida que o aquecimento global continua, os riachos glaciares provavelmente verão um aumento no volume de ouro, permitindo que alguns garimpeiros fiquem ricos se acertarem o momento certo. Número 3. Uma nova espécie de dinossauro. Em 1986, os geólogos argentinos Eduardo Olivero e Roberto Escasso encontraram uma nova espécie de dinossauro durante uma expedição à ilha James Ross, na Antártica. Eles encontraram os ossos de um anquilossauro sob o gelo. Embora tenha levado uma década inteira para escavar o fóssil devido ao gelo no solo e ao clima severo, eles descobriram uma nova espécie, agora chamada Antarctopelt, ou escudo da Antártica em inglês. Até hoje, este único fóssil é o único espécime da espécie já encontrado. Número 4. Yucca, o mamute. Em 2010, um grupo de caçadores de presas siberianos encontrou um dos mais incríveis artefatos da Era do Gelo, conhecido como Yucca. Ela era um mamute lanoso que vagava pela tundra congelada há cerca de 39 mil anos. Provavelmente, ela encontrou seu fim após cair em um pântano e ficar presa. E é devido a essa posição única que seu corpo inferior foi quase perfeitamente preservado. De fato, estava em uma condição tão boa que os cientistas conseguiram extrair sangue fluido. Como se descobriu, o sangue do mamute tem um antifreeze natural. Yucca agora está em exibição em Moscou, e certamente vale a pena visitar em uma próxima viagem à cidade. Número 5. Uma caixa de joias. Em 2013, um alpinista francês estava caminhando por uma geleira no Mont Blanc quando avistou uma caixa de metal no gelo. A caixa dizia Made in India, e ao abri-la ele encontrou cerca de 100 gemas coloridas, consistindo em uma mistura de safiras, esmeraldas e rubis. Após uma investigação, foi descoberto que as joias vieram de um voo da Indian Airlines que caiu em 1950 ou 1966. No entanto, apesar das buscas, as autoridades não conseguiram encontrar o dono original. Como resultado, foi decidido dividir as joias ao meio, com metade indo para o alpinista e a outra metade para os proprietários das terras, o que levou o alpinista a levar para casa $340 mil. Número 6. Gafanhotos. Embora gafanhotos e geleiras sejam duas coisas que não parecem compatíveis, você pode encontrar os dois juntos nos Estados Unidos, no estado de Montana, localizado nas montanhas Beartooth do Parque Nacional de Custer. A chamada geleira do gafanhoto é bem diferente das geleiras brancas típicas, pois tem uma cor acinzentada devido aos milhões de gafanhotos dentro dela. Não se sabe ao certo como eles chegaram lá, mas há algumas teorias. A mais popular é que, séculos atrás, um enxame de bilhões de gafanhotos estava migrando sobre as montanhas rochosas quando foram repentinamente pegos por uma enorme tempestade de inverno. O gelo, então, congelou alguns dos espécimes presos no tempo, criando o incrível cenário que existe hoje. A geleira do gafanhoto chamou a atenção dos cientistas após ser descoberta no início do século XX pelo geólogo J.P. Kimball. Quando ele enviou amostras das espécies de insetos para o Bureau de Entomologia dos Estados Unidos, em 1914,
Foi descoberto que eram gafanhotos das Montanhas Rochosas, uma espécie que foi extinta há mais de um século, provavelmente devido às suas sementes serem esmagadas pelos arados dos fazendeiros no oeste americano. Portanto, essa descoberta foi um tesouro científico, pois os gafanhotos congelados estavam muito bem preservados. Além disso, a geleira do gafanhoto não é a única geleira com gafanhotos. Até o final do século XX, encontrar restos de gafanhotos congelados era bastante comum. No entanto, as taxas mais baixas de neve desde o final dos anos 1980 e as temperaturas mais altas fizeram com que muitas geleiras semelhantes derretessem. Portanto, se você quiser ver a geleira do gafanhoto por si mesmo, sugiro fazer a viagem mais cedo ou mais tarde. Chegar lá é bastante difícil, afinal é necessário usar um veículo off-road em parte do caminho e depois caminhar por várias horas, muitas vezes enfrentando mau tempo. Por isso, a geleira só é considerada acessível de final de julho a setembro, tornando-a um destino difícil, mas que vale a pena visitar. Número 7. Allen Hills, 80.401. Embora o meteorito que exterminou os dinossauros possa ser a rocha espacial mais famosa, o Allen Hills 80.401 é um concorrente próximo. Descoberto no campo de gelo de Allen Hills, na Antártica, em 1984, a rocha ígnea de 1,9 kg é considerada cristalizada a partir do magma em Marte, há cerca de 4 bilhões e 200 milhões de anos, e posteriormente foi alterada por um ou mais impactos de meteoritos ou asteroides próximos. Estima-se que tenha se formado como parte da crosta em Marte há cerca de 4 bilhões de anos, permanecendo lá até cerca de 17 milhões de anos atrás, quando um asteroide atingiu Marte e o lançou no espaço. De lá, ele vagou por muitos anos antes de eventualmente cair na Antártica há cerca de 13 mil anos. Embora isso torne a rocha antiga e interessante, sua idade está longe de ser seu atributo mais controverso. Em 1996, cientistas da Agência Espacial Americana que realizaram análises microscópicas e químicas no meteorito fizeram uma sugestão surpreendente, que o estranho carbonato no meteorito havia sido produzido por micro-organismos marcianos. Afinal, os grãos de carbonato observados estavam associados a compostos orgânicos e continham minúsculos cristais de minerais de ferro, semelhantes em tamanho e forma aos produzidos por bactérias. Se essa hipótese fosse verdadeira, isso significaria que, com toda probabilidade, houve vida em Marte. Dado que ainda não encontramos provas definitivas disso, essa seria uma grande descoberta. No entanto, em investigações subsequentes, outros cientistas refutaram essas alegações, afirmando que os grãos de carbonato poderiam ser explicados por processos não biológicos. Em 2022, esses céticos foram comprovados corretos, pois um relatório autoritário na revista Science confirmou que os grãos de carbonato não eram sinais de vida, mas sim criados pela água. No entanto, isso não deve desanimá-lo ainda. Afinal, ainda há boas evidências científicas que sugerem que Marte pode ter sido habitável no passado. No entanto, dado o estado atual do planeta, a chance de encontrar qualquer forma de vida em Marte hoje é mínima. Embora isso torne esta rocha espacial menos emocionante, ela ainda pode ser visitada hoje no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian. Número 8. Um bebê mamute. O território de Yukon é conhecido por seus depósitos de ouro, e em um dia chuvoso de junho de 2022, o minerador Travis Mudry estava trabalhando para extrair alguns. Como as minas estão cobertas de permafrost, ele teve que cavar em uma parede de terra dura e congelada, e enquanto fazia isso fez uma descoberta incrível. Dentro do solo, ele avistou um animal escuro e brilhante com pernas curtas. Suspeitando ter encontrado um bebê búfalo mumificado, Mudry começou a inspecionar a criatura. No entanto, ele ficou chocado ao perceber que o animal tinha uma tromba. Ao mostrar para seu chefe, todo o trabalho foi interrompido e os especialistas foram chamados. Embora Grant Zazula, o paleontólogo do governo de Yukon, não pudesse chegar imediatamente, ele enviou 2 geólogos que correram para o local, inspecionaram o sítio e recuperaram os restos menos de 1 hora antes de uma tempestade atingir a região. Uma vez seguro, o mamute foi embrulhado em uma lona e levado para um local próximo para uma cerimônia, onde cientistas, mineradores, políticos e anciãos das primeiras nações se reuniram em um círculo.
Os anciãos ofereceram uma bênção e nomearam o mamute Nunchogá, que significa grande bebê animal em sua língua. Após uma rápida análise, eles concluíram que Nunchogá era uma fêmea que provavelmente tinha cerca de 1 mês de idade quando morreu, há mais de 30 mil anos. Com base no local onde foi encontrada, é muito provável que estivesse pastando com sua mãe quando se afastou e ficou presa na lama, levando à sua morte. A razão pela qual Nunchogá estava tão bem preservada provavelmente se deve ao seu rápido falecimento e à localização única de seus momentos finais. Em muitas partes do mundo, apenas os ossos fossilizados de criaturas da Era do Gelo permanecem. No entanto, no Yukon, o permafrost atua como um tipo de freezer, preservando tecidos moles como músculos, pele e pelos, além de informações importantes como DNA. Por causa disso, nas últimas décadas, mineradores no território têm descoberto restos bem preservados de vários animais, incluindo um filhote de lobo, um bezerro de caribu e camelos gigantes. De qualquer forma, Nunchogá agora detém o título de primeiro bebê mamute lanoso completo encontrado na América do Norte e apenas o segundo no mundo. Sua descoberta foi um golpe de sorte incrível e de grande importância para a comunidade científica e arqueológica. Número 9. Um AC-53 Sky Trooper Dakota. Em 18 de novembro de 1946, um AC-53 Sky Trooper Dakota decolou da base aérea de Tulin, perto de Viena, Áustria, com destino a Pisa, no norte da Itália. O avião transportava vários oficiais aliados de alta patente e suas famílias. Para jogar pelo seguro, o capitão Ralph Tate Jr. decidiu seguir uma rota de 2 dias que os levaria por Munique e Marselha para evitar o mau tempo. Isso acabou sendo um plano imprudente, pois, em algum lugar perto de Innsbruck, o avião foi pego pelo mau tempo, fazendo com que os pilotos se desorientassem e saíssem do curso. Eles sabiam que estavam nos Alpes porque Tate teve que desviar de vários picos de montanhas. No entanto, eles pensaram erroneamente que estavam nos Alpes franceses e não nos Alpes austríacos. Em algum momento, uma corrente descendente os enviou em direção a outro pico, e para salvar todos a bordo, Tate intencionalmente deixou o avião cair, fazendo-o deslizar sobre a geleira Gaule. O avião deslizou em seu ventre por um curto período antes de felizmente ficar preso em um banco de neve, parando a poucos centenas de metros de uma fenda profunda, garantindo a segurança de todos. A boa notícia era que a única lesão grave entre os passageiros foi uma fratura composta na perna. A má notícia era que 12 deles estavam agora presos a cerca de 3.200 metros de altitude nos Alpes no final de novembro. Felizmente, apesar do pouso brusco, o rádio ainda funcionava. No entanto, como os sinais de rádio se refletiam nas montanhas, os bombardeiros B-17 enviados para procurá-los não os captaram. Por causa disso, levou um total de 3 dias para que as forças aéreas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha localizassem o avião perdido, com o eventual localizador sendo, segundo algumas fontes, ninguém menos que o pai do capitão, que avistou o avião depois que ele lançou um sinalizador. Com a ajuda de soldados alpinos suíços locais, todos os passageiros foram resgatados, dando a esta história um final feliz. Portanto, isso nos deixa com a pergunta óbvia: o que aconteceu com o avião? Bem, após o incidente, o avião foi simplesmente deixado na geleira e em grande parte esquecido. No entanto, em 2012, 3 estudantes universitários do Canadá encontraram a hélice do AC-53 enquanto caminhavam na geleira. Eles primeiro pensaram que era um tronco de árvore saindo do gelo, mas após investigar, perceberam que era uma hélice de avião. Esta descoberta logo chamou a atenção da mídia local, e à medida que a geleira continua a derreter, é provável que revele mais e mais relíquias deste acidente. Número 10. Buracos no gelo da Antártica. Em outubro de 2017, os cientistas ficaram chocados quando um estranho buraco se abriu no meio do gelo do mar da Antártica durante o inverno. O que tornou esse buraco tão surpreendente foi seu tamanho atípico. Era tão grande quanto o estado de Maine, nos Estados Unidos, e parecia ter surgido do nada. Como você pode imaginar, os cientistas começaram a estudá-lo e logo determinaram que era uma polínia. Em essência, uma polínia se forma porque a água profunda naquela parte do Oceano Austral é mais quente e mais salgada do que a água superficial. As correntes oceânicas podem, às vezes, trazer a água mais quente para cima, onde derrete as camadas de gelo que se formaram na superfície do oceano.
Esse derretimento criou a polínia. Para piorar as coisas, como as águas no buraco estão continuamente expostas à atmosfera acima, torna-se difícil para novas camadas de gelo se formarem. Embora saibamos como as políneas funcionam, ainda há muito mistério em torno delas. Primeiramente, tendem a ocorrer na costa, onde o gelo está próximo à água do mar não congelada. No entanto, neste caso, a polínia se abriu bem no interior do continente, intrigando os cientistas. Ainda temos pouca ideia dos impactos a longo prazo de uma polínia e se podem causar danos sérios ao ambiente local. Há até sugestões de que podem estar ligadas às mudanças climáticas, embora isso ainda não tenha sido comprovado de forma definitiva. Usando dados de satélites, flutuadores autônomos e animais marinhos com etiquetas, a equipe determinou que um redemoinho turbulento ao redor de Maud Rise trouxe mais sal para o mar, que foi então transferido para a superfície por um processo chamado transporte Ekman. Eles então determinaram que as políneas formadas dessa maneira podem ter um grande impacto, pois podem mudar como a água se move e como as correntes transportam calor em direção à Antártica. Número 11. Esquis da Idade do Ferro. Embora os humanos da Idade do Ferro fossem bem diferentes de nós hoje, uma coisa que eles tinham era, acima de tudo, esquis. Em 2014, uma equipe de cientistas encontrou um único esqui arcaico no Parque Nacional de Breheimen, na Noruega. 7 anos depois, um esqui correspondente foi encontrado a apenas alguns metros de distância e em condições ainda melhores que seu par. Vale mencionar que os esquis têm uma história bastante longa. O registro arqueológico sugere que caçadores na Europa e na Ásia começaram a usar esquis para perseguir presas no final da última Era do Gelo, há cerca de 11 mil anos. O esqui mais antigo confirmado encontrado na Rússia tem cerca de 8 mil anos, e periodicamente arqueólogos na Escandinávia têm encontrado esquis de madeira e artefatos semelhantes que datam de até 3.200 a.C. Os esquis em questão não são mais antigos do que os encontrados anteriormente. Na verdade, acredita-se que sejam um conjunto relativamente jovem, com apenas 1.300 anos de idade. O que os destaca e lhes dá um lugar nesta lista é a condição. Medindo cerca de 188 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, os esquis são grandes, e de acordo com as medições, o segundo esqui é ligeiramente maior que o primeiro. Segundo o arqueólogo Lars Pilo, do Programa de Arqueologia de Geleiras da Noruega, os esquis não são idênticos, mas não deveríamos esperar que fossem. Os esquis são feitos à mão, não produzidos em massa. Eles têm uma longa e individual história de uso e reparo antes que o esquiador da Idade do Ferro os usasse juntos, e eles acabassem no gelo. Além de seu tamanho, os esquis também são notáveis por suas características. Ambos têm buracos elevados para os pés, tiras de couro e amarrações de casca de bétula torcida que teriam sido presas através dos buracos nos pés. Acredita-se que o dono dos esquis fosse um caçador, viajante ou ambos, e a descoberta mostra que, apesar de geograficamente remotas, as altas montanhas do sul da Noruega estavam cheias de atividade há 1.300 anos. Parece que este conjunto de esquis também é um pouco diferente do que normalmente é encontrado. Após a descoberta do primeiro esqui, a equipe se perguntou se a parte inferior havia sido forrada com pele, o que teoricamente daria mais aderência aos esquis. No entanto, o novo esqui parecia ter uma ranhura como a encontrada em alguns outros esquis antigos e modernos. Essa ranhura não teria propósito se estivesse coberta de pele, levando os pesquisadores a acreditar que os esquis não tinham nenhum revestimento. Número 12. Vírus antigos. Embora possa parecer loucura, os vírus podem sobreviver sob o gelo por milhares de anos. Agora, é praticamente impossível saber quantos vírus antigos estão congelados e quantos já foram silenciosamente liberados. No entanto, há alguns que os cientistas detectaram. Vale notar que, até agora, os cientistas estudaram apenas vírus do permafrost que infectam organismos unicelulares chamados amebas. Isso porque esses vírus são inofensivos e fornecem um bom modelo para aqueles que podem estar escondidos sob o gelo. Conforme colocado pelo biólogo computacional Jean-Michel Claverie, nunca arriscaremos isolar um vírus eventualmente capaz de infectar mamíferos modernos. Não temos nenhuma prova formal de que vírus, exceto os específicos para amebas, possam sobreviver por tanto tempo, mas não há razão para que não possam.
pois todos os vírus basicamente têm a mesma propriedade de serem partículas inertes quando estão fora de suas células hospedeiras. Não queremos correr o imenso risco de iniciar uma nova pandemia com vírus zumbis desconhecidos do passado distante, só para demonstrar que estamos certos. Então, aqui estão alguns dos chamados vírus seguros que foram encontrados até agora. Um é o pitovírus sibericum, considerado um dos maiores vírus já encontrados. Este monstro de 1,5 milímetro de comprimento é um oval de parede espessa com uma abertura em uma extremidade, uma estrutura de cortiça como tampa e uma grade em forma de colmeia. Este vírus foi descoberto dentro de um núcleo de permafrost antigo na Sibéria Oriental e acredita-se que tenha cerca de 30 mil anos. O segundo vírus é o Mavírus sibericum, bastante semelhante ao primeiro. Encontrado na mesma amostra de permafrost de 30 mil anos na Sibéria, é um pouco menor e protegido por uma camada externa peluda. O interessante sobre esse vírus é que, se infectar uma ameba, pode produzir e liberar de 200 a 300 novas partículas virais para cada vírus único. Embora também não represente perigo para humanos ou outros animais, a descoberta de 2 vírus antigos em uma única amostra sugere que patógenos dormentes frequentemente se escondem no permafrost. No entanto, o vírus mais antigo encontrado no permafrost até agora é o Pandora-vírus Yedoma, datado de 48.500 anos atrás. Foi encontrado em depósitos gelados no extremo oriente russo e é notável por ter uma grande partícula em forma de ovo que mede 1 micrômetro de comprimento. Agora, embora todos esses vírus sejam interessantes, sua grande variabilidade também significa que é muito provável que alguns deles sejam perigosos. Afinal, há uma chance muito real de que o próximo Covid ou SARS esteja escondido no gelo. Se o gelo derreter, ele pode infectar aqueles no norte do planeta antes de seguir para o sul, pegando a maior parte do planeta de surpresa. Por isso, é importante monitorar constantemente novos vírus no Ártico para garantir que essa possibilidade aterrorizante não se torne realidade. Número 13. Glacier Girl. Em 15 de julho de 1942, um esquadrão de 6 aviões de combate P-38 Lightning e 2 bombardeiros B-17 Flying Fortress foi pego por uma tempestade de neve enquanto voava da Groenlândia para as Ilhas Britânicas. Como resultado, não tiveram escolha a não ser voltar e fazer um pouso de emergência nas geleiras da Groenlândia. Embora todos os membros da tripulação tenham sido resgatados 9 dias depois, as aeronaves foram deixadas para trás por algum motivo ou outro, nunca foram recuperadas durante a guerra e ficaram lá por décadas. Durante esse período, as camadas de gelo em constante movimento enterraram as aeronaves sob 75 a 90 metros de gelo. No entanto, apesar de sua localização remota e de difícil acesso, 50 anos depois, a decisão foi tomada de extrair um dos caças P-38 do gelo. Apelidado de Glacier Girl, o esforço foi bastante enorme, levando incríveis 11 anos e cerca de 2 milhões de dólares. A equipe teve que gastar muito tempo e esforço para levantar o avião do gelo. Esta escavação foi possível porque eles usaram uma grande placa de calor que derreteu o gelo e permitiu que eles cavassem até a aeronave. A partir daí, uma caverna foi desobstruída ao redor do avião com jatos de água quente, permitindo que as peças individuais fossem trazidas à superfície. Surpreendentemente, o avião estava em boas condições. Embora o canopy tenha sido esmagado pelo gelo, todas as partes estavam mais ou menos no lugar. Após um esforço de reparo de $500 mil, o avião estava em condições de funcionamento e, em outubro de 2002, ela embarcou em seu primeiro voo. No entanto, foi em 22 de junho de 2007 que a Glacier Girl fez um voo bastante ambicioso. O plano era que ela partisse do aeroporto Teterboro, em Nova Jersey, e tentasse voar através do Oceano Atlântico até Duxford, na Inglaterra, com a ideia de completar o voo que havia começado 65 anos antes. No entanto, em 28 de junho, um vazamento de líquido de arrefecimento no motor direito fez com que o avião ficasse preso em Goose Bay, uma cidade no nordeste do Canadá. De qualquer forma, a bem-sucedida escavação da Glacier Girl fez parecer que um segundo avião poderia ser recuperado. Em 2011, começou um esforço para fazer exatamente isso. Com a ajuda de um radar de penetração no solo montado em drones, a equipe envolvida conseguiu detectar um dos Petrina I-8S,
e determinar que era um avião conhecido como Echo pelos seus pilotos. Até 2018, o plano era ir para a Groenlândia em 2019 e usar a mesma estratégia de aquecimento utilizada em 92 para escavá-lo. No entanto, até hoje, não há confirmação online sobre se a escavação deste segundo avião realmente ocorreu. Número 14. Otzi. Quando você pensa em uma múmia, provavelmente vem à mente os governantes e nobres do Antigo Egito. No entanto, em 1991, uma espécie de múmia congelada foi encontrada no alto das montanhas. A história conta que 2 turistas alemães estavam caminhando nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando encontraram uma múmia. Após ser extraída, a múmia foi examinada na Universidade de Innsbruck e, de forma bastante incrível, foi apelidada de Otzi e determinada como sendo a múmia natural mais antiga da Europa. Após mais exames, determinou-se que ele viveu entre 3.350 e 3.105 a.C., o que o torna mais de 5.000 anos velho. Enquanto isso deveria ter levado à decomposição, as temperaturas extremamente frias dos Alpes o preservaram incrivelmente bem. Os cientistas envolvidos conseguiram descobrir que Otzi tinha cerca de 1,60 m e era canhoto, usava sapatos tamanho 42, tinha olhos castanhos, cabelos castanho escuros e pele bronzeada, sugerindo que ele era de origem sul-europeia, apesar de estar localizado nos Alpes. Infelizmente, ele estava em péssimas condições físicas, pois era intolerante à lactose, tinha uma anomalia genética rara que impedia a formação de seu 12º par de costelas e também sofria de cáries, parasitas intestinais e doença de Lyme, além de dores nas costas, joelhos, quadris e ombros, o que significava que provavelmente vivia em dor contínua. Apesar de tudo isso, ele ainda decidiu caminhar pelos Alpes, e de todas as contas, sua jornada parecia bastante frenética. Os cientistas conseguiram encontrar seus pertences e descobriram que ele estava vestido com roupas quentes, mas parecia que tudo o que carregava era uma mochila, um machado, uma adaga, um arco, flechas e uma pequena quantidade de comida. Portanto, parece que ele estava caçando e colhendo enquanto atravessava este terreno rochoso. Também vale mencionar que, enquanto os restos foram examinados na Áustria, tanto os restos quanto seus pertences estão agora localizados na Itália. As razões para isso têm a ver com a geopolítica. Veja, no Tratado de Saint-Germain-en-Laye, em 1919, a fronteira entre o norte do Tirol, na Áustria, e o sul do Tirol, na Itália, foi definida como a divisória das águas dos rios Inn e Adige. No entanto, a geleira onde Otzi foi encontrado havia recuado desde então, complicando a decisão sobre se o local da descoberta era italiano ou austríaco. Em 91, levantamentos de terra foram realizados, e embora se tenha determinado que o local da descoberta de Otzi drena para o lado austríaco, o corpo foi encontrado a 93 metros dentro da Itália. Felizmente, ambos os lados concordaram em ser civilizados, permitindo que a Universidade de Innsbruck terminasse os exames científicos. Desde 98, Otzi está em exibição no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, na Itália. Número 15. O HMS Investigator. Em 1848, Sir John Franklin oficialmente desapareceu. Dado seu status como um famoso explorador ártico, isso causou comoção e logo o Conselho Ártico da Grã-Bretanha começou a montar equipes de busca e oferecer grandes quantias de recompensa para encontrá-lo. Embora algumas pistas tenham sido encontradas, não foi até julho de 2010 que a maior parte do mistério foi resolvida. Para um pouco de contexto, por volta dessa época, a Marinha Britânica estava muito interessada em encontrar a passagem do Noroeste. Embora fosse apenas uma fábula, a esperança era que, ao encontrar uma maneira de ir do Atlântico ao Pacífico pelo Ártico, o transporte marítimo entre os dois oceanos pudesse ser muito mais rápido. Afinal, durante esse período, o Canal do Panamá ainda não existia, forçando os navios a navegarem ao redor do extremo sul da América do Sul. Dado que isso era bastante perigoso, a esperança era que uma passagem do Noroeste fosse muito mais segura. A expedição de Sir John Franklin foi uma das tentativas feitas para encontrar essa passagem marítima. Em 1845, Franklin, com 59 anos, e sua tripulação embarcaram na jornada com seus navios conhecidos como HMS Erebus e HMS Terror.
desde o início, houve problemas. Afinal, a comida foi selada de forma inadequada, levando à contaminação por chumbo. Embora a tripulação tenha conseguido passar o inverno de 1845, em 1846, os navios ficaram presos no gelo. Enquanto os navios tinham provisões que deveriam durar 3 anos, a contaminação tornou grande parte delas impróprias para o consumo. Após 2 anos sem notícias, a esposa de Sir Franklin pediu ao almirantado britânico para realizar uma busca. As buscas não encontraram muito. A única evidência escrita encontrada foi a chamada Nota de Victory Point, escrita em 2 partes. Ela relatava como a tripulação passou anos presa no gelo de 1846 a 1848. Infelizmente, a segunda parte da nota conta que Sir John Franklin faleceu em 11 de junho de 1847, e acredita-se que essa nota foi escrita pelos membros sobreviventes da tripulação até 1848. Enquanto todos esses homens foram perdidos por anos, o que muitos historiadores esperavam encontrar era o próprio navio. Acontece que, por um tempo, os Inuit sabiam a localização. Eles são o povo nativo do Canadá que vive no Ártico, e em sua história oral tem histórias de como usavam o navio abandonado como fonte de cobre e ferro. No entanto, isso aparentemente não durou muito, e após 1 ano, o navio afundou na água. Desde então, não se sabia a localização exata. No entanto, em julho de 2010, isso mudou. Foi nesse mês que Parques Canadá enviou uma equipe de cientistas e topógrafos para procurar o navio. Após quebrarem o gelo em 25 de julho, a tripulação decidiu testar seu scanner subaquático, e em um incrível golpe de sorte, o scanner encontrou um navio no local de teste. O navio não era nem o Erebus nem o Terror, mas sim o HMS Investigator. Este era um navio que foi procurar a expedição de Franklin em 1853. No entanto, após ficar preso no gelo, ele afundou posteriormente. De qualquer forma, graças à descoberta afortunada no primeiro teste, toda a investigação levou apenas alguns minutos. A partir daí, a tripulação conseguiu passar um bom tempo tirando fotos dos destroços e avaliando-os. Desde então, Parques Canadá ganhou confiança. Em 2014, conseguiram encontrar o HMS Erebus, e em 2016, encontraram o Terror usando a mesma tecnologia. Este ano, as escavações começaram no HMS Erebus, e até hoje centenas de artefatos foram desenterrados. Um detalhe interessante é que essa descoberta fortalece a reivindicação histórica e geográfica do Canadá sobre a passagem do Noroeste. Isso porque encontrar os navios explorando a área desde meados dos anos 1800 deixa claro que navios britânicos, e agora, por herança, canadenses, estavam na área muito antes dos americanos. Portanto, enquanto os Estados Unidos podem periodicamente tentar afirmar que a passagem do Noroeste é deles devido à posse do Alasca, a realidade é que esse é um argumento fraco, na melhor das hipóteses, e desonesto, na pior. Obrigado por assistir, pessoal. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue por aqui e assista a mais vídeos do nosso canal. Cuidem-se!